Olá, nosso encontro mais uma vez para meditar o Evangelho do Senhor para o Pai, Filho e o Espírito Santo. O Evangelho de hoje está em Mateus 10, de 24 a 33. Senhor, purificai meu coração e vossa que eu não se dignamente a vossa santa palavra. Os discípulos não estão acima do Mestre, nem o servo acima do seu Senhor. O discípulo basta ser como o seu Mestre, e para o servo ser como o seu Senhor. Se chamarão de Beelzebul, o dono da casa, quanto mais os que não são da casa deles. Não tenha medo deles, pois não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não existe nada de oculto que não venha a ser conhecido. O que digo a vocês na escuridão, repita à luz do dia, e o que vocês escutam em segredo, proclame sobre o telhado. Não tenha medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, tenha medo daquele que pode arruinar a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por alguns trocados. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Quanto a vocês, até os cabelos da cabeça estão contados. Não tenha medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante de meu Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje mostra Jesus ali reunido com os seus apóstolos, discípulos, aqueles que iam assumir a missão depois, sendo instruído por ele. Aqueles 12 apóstolos que ele escolheu para dar continuidade à missão depois que Jesus partisse para o céu, para a glória de Deus. E ele precisava de pessoas preparadas para dar continuidade à missão dele aqui na terra, até ele voltar novamente pela sua segunda vez. E isso já faz mais de 2000 anos, mas um dia ele voltará. Creio que não vai demorar tanto não, pelo que está acontecendo, não está tão longe. E ele preparou aqueles discípulos, a igreja primitiva, e aqueles homens deram testemunho dele diante de Deus aqui na terra, sem medo de ser morto, como de fato foram, por causa dessa verdade que é o Evangelho de Jesus. E depois dele continuou, né? A igreja continuou até hoje. Um padre vai para
seminário, passa lá 7 anos, preparando-se para proclamar a palavra de Deus. O padre, o bispo, eles são os primeiros a ser chamados por Deus. Eles têm a obrigação de continuar esta missão de Jesus. E ai deles, se eles não der continuidade a essa verdade e começar a deturpar, fazer coisas que não devem, que não está de acordo com a lei de Deus. O julgamento vai ser duro para eles no dia final. Então, a missão principalmente é para eles. Eles são os primeiros a ser chamados, foram preparados e continua sendo até hoje preparado. Não é à toa que um padre fica 7 anos no seminário se preparando para fazer a celebração, para continuar essa missão. Depois, os leigos, aqueles que somos nós. Nós não temos o estudo que tem um padre e um bispo, né? Mas Deus prepara também a gente para falar do seu evangelho. Que Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. E aí a igreja continua caminhando aqui na terra com os padres e os bispos de frente, levando essa mensagem, e depois nós, leigos, vamos atrás deles, continuando essa missão também, pregando a palavra de Deus. E não é obrigado a gente fazer o que um padre faz e o que um bispo faz, mas a gente faz a nossa parte também. Desde quando não minta, fale a verdade. Desde quando você é um católico que tem uma vida de oração, é um coração aberto para os pobres, faz caridade, ajuda aqueles que precisam, na medida que você pode. Vive de acordo com a lei de Deus, respeitando sua família e fazendo algo que agrada a Deus, que está de acordo com o Evangelho. Adianta eu dizer que sou católico e viver aí de qualquer jeito, com a boca suja, usando as pernas para ir para lugares que não agradam a Deus, usando meus olhos para olhar para coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, e a minha voz também. Precisamos ser um cristão reto, verdadeiro. Ter cuidado para não contaminar a nossa alma. Viver na integridade, na retidão, agradando ao Senhor. Isso é ser discípulo, fazer parte do cortejo. Apesar que a gente é rejeitado por essas pessoas, como diz o Evangelho, né? É incompreendido, mas ai daquele que negar a Deus, como fala no final do Evangelho. Ai daquele que me negar diante dos homens, que eu também negarei ele diante de meu Pai que está no céu. Meus irmãos, é o momento da gente ser forte e firme na fé. Esse tempo que a gente fica por aqui, não ter medo de proclamar essa verdade que Jesus deixou para nós, que é o Evangelho. Não ter medo. E ai daquele que recuar e começar a usar sua voz para falar outras coisas que não vêm de Deus. Ai daquele, no dia do julgamento,
vai responder diante de Deus. Porque Jesus deu a vida por essa igreja. Morreu na cruz por ela. Começou com 12 pessoas preparadas por ele. E ai de mim se eu negar essa verdade. Se de repente, eu como católico batizado, me voltar para outra dominação fundada por mão de homem. Ai de mim, se eu fizer isso. Fui batizado na minha igreja, eu não posso sair dela. Ai de mim, porque a Igreja Católica é a única que vai salvar nossas almas, não existe outra. Eu digo isso porque todos os papas falam isso. Não existe salvação fora da Igreja Católica. Por quê? Porque ela foi aquela que Jesus deu a vida. Jesus morreu na cruz por ela. Foi crucificado e deixou essa semente aqui na terra para a gente seguir, dar continuidade e não negar nunca essa verdade que é a igreja. Se Jesus deu a vida por ela, meus irmãos, quem somos nós para dizer não a essa verdade? Ai de nós se negar essa verdade. Que Deus nos dê força neste dia de hoje. Dia 13/7/2024, este sábado. Vamos meditar essa palavra, botar em prática. Vamos passar ela para outras pessoas, porque quando você aí do outro lado faz isso, você está evangelizando também. Se inscreve no canal, seja membro, seja fiel a esse canal todo dia. Se inscreva no canal e dê um likezinho, que você está evangelizando junto com nós também. E esse evangelho é pregado pelo mundo inteiro através de nós, missionários. Primeiro os padres, bispos, papa e depois nós missionários. Nós batizados que temos o dever também de levar essa mensagem adiante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.